Bem-vindos à segunda parte da Casa dos Grandes, aqui na NorTV. Vamos dar sequência à nossa conversa da primeira parte. Ainda estávamos no Campeonato Nacional. Eu vou lançar aqui uma pequena provocaçãozinha aos intervenientes do painel. E atendendo que há aqui a grande rivalidade e são comentadores novos. Paulo, o Sporting ainda corre atrás do primeiro lugar, do terceiro, ou simplesmente da Liga Europa? Matematicamente ainda é possível ser campeão. Estamos perto do primeiro terço, do final do primeiro terço do campeonato. Não, vamos ser reis. O Sporting muito dificilmente será campeão, não é? O objetivo que o Godinho Lopes pediu ao Verkautens foi que o Sporting se apurasse para a Liga dos Campeões. Eu acho que é um objetivo perfeitamente atingível e estamos tranquilos nesse segundo esse aspecto. Atingível, não sei para o ano quantas equipas vão. É mesmo o mesmo molde, são duas apuradas diretamente e a terceira vai ao play-off. play-off. O Sporting espera ir ao play-off e ser apurado para a Liga dos Campeões. Ou seja, ficar à frente do Braga. O Paulo está a torcer pelo Futebol Clube Porto no domingo, no jogo contra o Braga? Eu não torço pelo Porto nem pelo Benfica só para perder, só torço pelo Sporting para ganhar. Mas neste caso o Braga e o Futebol Clube Porto, torce o quê? Pelo empate? Nem sei. Porque Para mim perderam os dois, mas como não podem perder os dois... Mesmo um empate com o Sporting deixa... É um empatezito, assim, um pontinho para cada um. Mas se calhar até o Braga perder. Acho que assim o Braga ainda ia mais lá. Gostava que o Futebol Clube Porto ganhasse? Não gostava que o Braga perdesse. Vitor, o Benfica... Ele perdeu os dois. O Benfica corre ali a par e passo com o Futebol Clube Porto, tem os mesmos pontos, enquanto-se em primeiro lugar, não é? Execo, apenas com a diferença de um golo. O Benfica mantém intactos os objetivos para esta época. É lógico. Nas competições europeias provavelmente não estaremos assim, não é? Mas para o Campeonato Nacional o objetivo número 1 é ser campeão. Sim. Se não houver nada de estranho neste campeonato. Não acha que... Já houve, não acha já fomos prejudicados contra o Braga e contra a Académica. Para um clube da dimensão dos grandes portugueses, o Porto, o Porto, o Sporting Braga, não acha que é difícil manter-se à frente nas 4 competições que disputam? Liga dos Campeões, Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga. Provavelmente terá que abdicar de uma. Sim, mas isso tudo depende já do jogo da manhã. E vamos ter que abdicar da Liga dos Campeões. Atendendo que amanhã ainda está tudo em aberto, neste caso o Vítor colocaria as prioridades como para o Benfica? Neste momento está tudo em aberto. Sim, mas qual é o objetivo número 1? O Vítor não prescindiria de provavelmente ser campeão, se calhar. Não é o objetivo, se calhar, número 1 dos clubes em Portugal. Tendo que a Liga dos Campeões é um objetivo muito difícil. Muito difícil. Embora o ano passado podíamos lá ter chegado. À vitória na Liga dos Campeões? Sim, fomos eliminados por uma equipa que... Fomos eliminados indevidamente por uma equipa que acabou de ser campeã, ganhar a Liga dos Campeões. Mas o Benfica, na última fase da época, apresentou algumas dificuldades, nomeadamente no campeonato, não só no jogo, aquele jogo com o Futebol Clube Porto, mas outros jogos. O Benfica dispunha de uma vantagem de 5 pontos. Aliás, as equipes do Jorge Jesus primam por um bom início do campeonato, fisicamente e tudo, depois em geral tem uma quebra no final. O Vítor não teme que esta gestão será mesmo este ano? Não. Até porque o Benfica tem um plantel um bocado limitado, a nível de soluções. Eu não acho, eu acho que o plantel do Porto mais limitado que o do Benfica. Não, estou a dizer, as conjunturas tem um banco se calhar que nunca teve. Sim, mas o Benfica não tem o número 6, o Matites, não tem alternativa, tem o número 8, o Enzo Pérez, que não é um médio centro. O Carlos Martins e o Aimar têm estado lesionados. Sim, mas temos o Enzo Pérez este ano que nunca o tivemos até agora. Temos jogadores que apareceram este ano, mas o Enzo Pérez, o André Gomes, os miúdos. Fazemos esta comparação, Vitor. Falou do Futebol Clube Porto, os 8, o Enzo Pérez e o Moutinho, não será aqui uma diferença grande entre os dois? É. Neste caso, o desequilíbrio estaria para... Sim. O Fernando e o Matites, isto... É assim, a mim custa-me muito estar a fazer essa comparação de jogadores individualmente.
Isso é a Porque mesma o coisa. Benfica, claramente, em número de jogadores não está, mas em termos de posições está um bocado deficitário. O Futebol Clube do Porto também estará, porque tem apenas 5 médios e é uma zona em que... Sim, por exemplo, em relação ao Benfica tem muito mais avançados que o Porto, por exemplo. E alas, não é? E alas, exatamente. O Porto também, de um momento para o outro, pode ficar limitado se tiver o azar de ter lesões nesses jogadores. E fica limitado também. O James se lesiona e o Moutinho... Isto é tudo muito... Não é verdade, não é? Eu abri uma garrafa de champanhe. O Futebol Clube do Porto tem alternativas. Tem. Quem? Para o Moutinho? Não, para o Moutinho é mais complicado, mas... Tem o Stefan de Fur. Estamos a falar no Moutinho um super jogador, não é? Temos o Stefan de Fur, que faz de Moutinho e faz de Fernando, perfeitamente. Em termos de número de jogadores, é um bocado limitado. Sim, mas não estamos a falar da mesma coisa. Não estou a ver muita limitação, porque depois temos jogadores no banco e temos bons jogadores que ainda não mostraram aquilo que valem. Numa zona fulcral, que é o meio campo, e o Vítor pegava, é sempre importante ter um jogador. O Futebol do Porto tem o Lutz, o Aimar faz falta ao Benfica, claramente, não é? Sim. Pelo menos foi uma mais-valia no ano que foram campeões. Tem tentado lesionar. E o Benfica está-se a ressentir. Mas é assim, depois há outra coisa aqui que é importante, o mercado vai abrir daqui a um mês, não é? E vamos ver quais são as movimentações que vão haver. O Benfica já disse que o Moutinho pode sair agora em janeiro. O Benfica já disse que a reforçar-se e da maneira que o Porto está financeiramente, não tenho dúvidas que o Moutinho possa sair a qualquer momento. O Futebol do Porto vai fazer um bom encaixe, pelo menos já tem um bom encaixe na Liga dos Campeões este ano. Sim, mas não chega. Mais valia. Mas não chega. E financeiramente não é o clube que está com mais dificuldade em Portugal. Isto é uma questão que, por acaso, é interessante. Quem é que estará financeiramente melhor? Quem é que estará financeiramente melhor? Isso, ainda por o que falámos há um bocado, a história dos empréstimos, não sei o que, isto não é bom sinal, não é? Claro. Victor, e aliás, e se a gente analisar a transferência ou a saída do Hulk, há ali qualquer coisa que não bateu muito certo. Victor, o jogador que supostamente vale 100 milhões sai por 40, à pressa. Contra a vontade? Prontos. Houve claramente a necessidade de claramente encaixe, exatamente, a necessidade de encaixe de dinheiro. O Benfica, segundo o Vítor, não teve essa necessidade, não é? Vendeu por vender. Provavelmente terá até dinheiro agora para investir no mercado. É público que o Benfica disse que só vendia-se o que saísse. Portanto, o Futebol Clube do Porto precisa de vender, o Benfica em janeiro precisa de comprar. Não sei se precisa ou não, vamos ver, tudo depende, se houver lesões, assim, tudo depende do que se passa neste mês. Eu lembro que janeiro, fevereiro e março e abril são 4 meses com um volume de jogos inacreditável. Então, se o Benfica seguir em frente nas competições de eliminatórias, complicadíssimo. Precisa ter um plantel, coisa que se calhar no ano passado foi o... Mas o Benfica tem uma vantagem contra o Porto, em relação ao Porto. É que não precisa de mandar os jogadores para o Uganda jogar. Não tem jogadores na seleção, tem essa vantagem. Sim, quando tem as locações, o Benfica provavelmente foi... Por acaso o Pinto da Costa tem um bocadinho mal, não é? Quer dizer, todas as seleções fazem isso, quer dizer, só porque eu vou lançar e aproveitar para o Fernando, já agora que o Paulo deu essa deixa. Este jogo da seleção no Gabão, o Pinto da Costa veio-se queixar. O Vítor Pereira roubou as afirmações dele. E eu tenho aspas. E vamos separar aqui as críticas às condições de terreno, a umidade, a deslocação, as viagens, e depois a crítica ao Paulo Bento à gestão que fez dos jogadores. Eu diria que aquele jogo era mais para iniciados, para putos, para brincadeira, porque nem sequer o árbitro fazia condições. Mas ao Fernando, o encaixe financeiro, o dinheiro ali mandou, não é? Falou mais alto, não é? Não sei quanto é que foi, mas falou assim mais de 1 milhão de euros. Eu acho que já aqui na seleção dos 800 mil euros, Pinto da Costa diz que foi seguramente mais. Mas muito dinheiro. Mas ele alerta para o facto de a indústria de futebol, e se vamos a ver, neste momento as federações, a FIFA, a UEFA e as federações são todas ricas porque dispõem de mão de obra de graça. Mas é engraçado, mas eu ouvi essa, por acaso... Tem os patrocinadores. Sim, mas é engraçado porque quando lhes interessa falar para um certo lado, fala-se porque não convém.
Quando interessa pôr lá um jogador, porque tem que ser vendido, aí já convém, quer dizer, nós temos que ser. E tivemos o corretos caso de 2004 sempre, do Scolari, que exatamente, o Futebol não é? Clube do Porto não podia ver o homem, e o Scolari acabou por contribuir para a venda do meio campo do Porto todo. Exatamente. E o Pinta Costa aí não fugiu, um encaixe financeiro muito Não grande. foi o Scolari, mas sim a imprensa que pressionou o Scolari a meter o meio campo do Porto, que tinha acabado de ser Sim, campeão. mas ele como treinador é que decidiu se podia decidir Eu sim ou não. Não sei o que é que ele decidia. Eu Eu palavra- só estou a uma querer palavra- dizer isto, é que não pode haver dois pesos, duas medidas. É assim, ou então os clubes dizem, pá, a partir de hoje daqui não vai ninguém. E assumem isso. não, Agora não é não. quando me dá jeito vão, Vitor, quando não me dá não vão. não acho Se tem que- que ir, não. se a seleção pode chamar o jogador, ele tem E, que ir, e muito não, menos não é? uma federação pode estar a ser dirigida ou a ser pressionada por dirigentes de futebol, seja ele qual for. Claro. Sejam eles empresários, presidentes do Porque clube, A, B ou C. a maior representação desportiva de um jogador é representar a seleção, quer dizer, não é? É representar a Mas seleção. os clubes que pagam fortunas em salários. Mas isto está tudo, está são tudo tudo. precavido, não é? Eles já sabem que é assim, Oh, Pedro. não é? Já Exatamente. sabem quando vão contar com um Pedro, jogador que é tu viste a português, semana quando há passada, jogos o da Messi seleção é a ir à não Arábia é? Saudita com pistolas encostadas à cabeça. e Era não sei isso que quê. eu ia colocar. Não é? As grandes seleções E fazem alguém- isto. e alguém Hoje em se dia queixou. a indústria do futebol, apresenta valores elevadíssimos em que convidam as seleções para ir jogar à África, à Ásia, mercados emergentes, ganham muito dinheiro. No entanto, imaginemos que um jogador tem uma lesão grave, vai continuar a receber o ordenado no clube, o clube é que paga e não foi ao serviço do clube. Não sei. Ele Se contraiu a calhar lesão. não, se calhar tem um seguro próprio Mas eu aí- da Mas seleção. os clubes queixam-se disto. Não E sei, acho- mas se calhar até, não sei, mas se calhar até há um seguro quando eles estão na seleção, se lesionar na seleção, eu não sei, estou a falar. Não, e isto é uma posição. Não faz isto é uma- sentido, isto é não uma- faz sentido. é uma posição concertada Pedro, dos Pedro. clubes a nível europeu. Posso fazer uma pergunta? Isso não acontece com os outros jogadores do Porto ou do Benfica que são estrangeiros e vão ter que ir jogar para as seleções? Exatamente, era o que eu queria dizer. Não acontece Mas isto é uma exatamente a posição mesma coisa. concertada dos clubes da Europa e do mundo, em que quase todos eles defendem que as federações deviam ressarcir os clubes. É uma posição generalizada, de certeza absoluta, que tanto o Benfica, como o Sporting, como o Futebol Clube do Porto, como o Braga, como o Bayern de Munique, o Manchester United, gostavam de ver ressarcidos, não é? Ser ressarcidos de o jogador ir lá. Tudo bem, tem que jogar, é o orgulho nacional, cada um vai, eles não são obrigados a ir, um pouco, não é? Vão porque querem. No Exatamente, entanto, podem abandonar. Pinto Costa penso que lançou uma questão pertinente, que é o interesse nacional, e é, neste momento, o Benfica por acaso não tinha jogadores eu na seleção, não acho que- o Sporting tinha 1, o Futebol Clube do Porto tinha 2, o Braga tinha 7. Estamos às portas de uma eliminatória Se importantíssima. alguém tinha razão de queixa, então até era o Braga, nem era nenhum dos outros. Sim, eu estou a dizer qualquer um clube, qualquer um E clube. não entendo a situação do Pinto da Costa, porque assim, o jogo a seguir era um jogo para a taça que o Porto podia jogar com as reservas quase. Não era nenhum jogo importante, não era um jogo... A pertinência o Benfica não jogou com as reservas contra o Quando Moreirense. falo com as reservas, sim, jogou com 6 ou 7 titulares e o resto rodou a Futebol equipa. do Porto né? também, o Futebol E do o Porto Porto também- fez a mesma coisa. Exatamente. Por isso é que eu não entendo este tipo de declarações. Que se Porque foram Pinto feitas. Costa dizia que quer os dizer, jogadores chegavam às entendi, 6 da se calhar manhã, entendo. às 6 Eu da se manhã calhar em Lisboa. entendo. Eu acho que isto é uma guerra além daquilo que a gente ouviu. Será uma guerra Pinto Costa Federação? O Fernando Gomes foi diretor administrador financeiro do Futebol Clube do Porto. Pois, mas ultimamente andam aí notícias nos jornais que está a haver um certo encosto do Benfica e a Federação, umas ligações e que podem não estar a agradar ao O seu Benfica Jorge sempre Nunes. apoiou, o Benfica sempre Né? apoiou o... Exatamente, é logo aí, assim, Fernando Gomes. o Porto nunca apoiou o Fernando Gomes. Pois não. Ou foi jogado, E é isso que eu queria ou foi perguntar jogada aqui. estratégica, ou então Eu queria não. perguntar isso aqui ao Fernando. Fernando, a eleição do Fernando Gomes para a Federação, toda a gente e ainda algumas pessoas ligadas ao Benfica ainda falam, e do Sporting ainda falam da ligação do Fernando Gomes ao Futebol Clube do Porto. Acha que o Futebol Clube do Porto teve alguma vantagem, apesar de nunca ter apoiado, acha que tem alguma vantagem na ida de Fernando Gomes para a Federação? Agora que está a disputar esta pequena guerra? Porque não tem vantagem nenhuma sobre o Fernando Gomes ir para a Federação. O Fernando Gomes tem uma boa escola. A Foi escola atleta Pinto do Costa. Futebol Clube do Porto também, não é? Exatamente. E provavelmente foi oferecer um ordenado muito superior na Federação.
Portanto, era uma pessoa bem colocada para gerir esse lugar. E aqui não haverá um interesse futebolístico no... Sim, mas ele quando vai para a Federação já existia o afastamento com o Porto. Não foi troca por troca. Já havia um certo afastamento. Já não era administrador do futebol. E já não era, exatamente. Mas essa saída dele não foi um simples de ganhar mais. Já pode ser uma forma estratégica de se candidatar posteriormente à Federação. O que é estranho é não ter o apoio do clube que ele sempre representou. Isso é que é estranho. Ou é jogada estratégica, por alguma razão. Para mim, isso tem água no bico. Ou aqui qualquer coisa que está mal contada. Não vejo que o Porto tenha tido algum benefício com isso. Um dos mais acérrimos defensores de Fernando Gomes é Luís Filipe Vieira. Ainda nesta última campanha por isso é que eu estava a dizer. Não sei se estas declarações da semana passada do Porto, do Presidente do Porto, não tenham um bocado a ver com isso. E as declarações em relação ao Paulo Bento? O Paulo Bento foi treinador do Sporting. O Paulo Bento... Bem, eu posso falar do Paulo Bento porque ele já foi treinador do meu clube, infelizmente. Infelizmente, porque o Paulo Bento é uma personagem conflituosa. Não é? Eu acho que é aquela pessoa que as coisas têm que ser feitas à maneira dele e que se não forem à maneira dele, está tudo estragado. É que não há meio termo, não é? Viu-se com os jogadores que ele afastou da seleção, o Bozingua, o Ricardo Carvalho. É uma pessoa que não tem, para mim, o perfil de líder de uma seleção nacional, não é? E acho que está tudo dito, não é? Mas estas críticas que Pinto Costa fez à atualização do Moutinho, acha que o Paulo Bento fez bem em responder ou devia ter dado... barato, devia ter... Não, para mim, se fosse um lugar do Paulo Bento, para já nem respondia. Não é? Mandava o Sr. Pinto Costa falar comigo pessoalmente, porque pela comunicação social isto estava lá a roupa suja, não é? Mostra o caráter... Eu posso dizer mais, eu fiquei admiradíssimo por ele ter respondido. Claro. Mas neste caso, aliás, já se comentava na imprensa que Paulo Bento já estava a fechar as portas a um eventual ingresso no Futebol Clube Porto, ou provavelmente estaria um bocado chateado por não ter ido para o Futebol Clube Porto. Falou-se no interesse no início, na altura que o André Vilas-Boas saiu. Está bem, isso também se falou. Há muito no interesse no Jesus. Gostava de ver o Paulo Bento no Futebol Clube Porto. Longe. Não é apreciador também das qualidades. E já agora que o Vítor falou, e o Jorge Jesus? Também não gosto. Sinceramente, e sou da opinião... Eu gostava de ver no Sporting, ele é Sporting. Se Jesus fosse treinador no Porto, na minha opinião, acho que está mais vezes na bancada do que no campo, a treinar a equipe. Mas não acha que o Jorge Jesus, com uma estrutura como o Futebol Clube Porto, e sendo ele um excelente treinador taticamente e motivador, não acha que estaria ali no lugar certo? Não. Acho que está melhor assim e preferiria um treinador estrangeiro... Eu acho que o lugar certo do Jorge Jesus era no Sporting. Mas agora temos lá o Vercaltra, não trocamos por nenhum. Tem a academia e tem jogadores que o Jorge Jesus, para mim, a grande vantagem é a promoção de jogadores? Exatamente. Aliás, e está visto que o Benfica nunca vendeu tão bem desde que o Jorge Jesus chegou ao Benfica. Nem tão bem, nem tão mal, nunca vendeu o Benfica, praticamente. Vitor, houve aqui uma certa contestação ao Jorge Jesus, nomeadamente depois daquele empate com a Académica, a derrota com o Spartak, também um bocado, se calhar, fruto do clima de eleições que o Benfica vivia. O Jesus tem um lugar garantido até o final da época, pelo menos. Sim. Independentemente dos resultados. E além disso, penso eu. Se não for campeão, acha que vai continuar no Benfica? Acho. E acha que é uma boa aposta? Acho. Conhecendo a massa associativa, eu acho que a má aposta é sempre mudar de treinador, constantemente, e temos o caso do Sporting. O que é que o Sporting ganhou até hoje? Nós não mudámos, nós nunca tivemos um treinador. Todos os que lá passaram, eu só vi este agora, o Vercaltra. Já não me lembrava de um treinador no Sporting. Mas assim, o resto eram aprendizes de treinador. O Sporting é muito mais profundo do que estamos a falar dos simples treinadores. Sim, mas é muito importante. É muito importante, mas é muito importante. É um problema de estrutura e aí é mais complicado. Agora temos um treinador. Pelo menos não fala português. Já tiveram um treinador excelente e mandaram-no embora. Quem? O Domingos? Não. Então. O Domingos para mim continua a ser um bom treinador. Sim, mas quem, Fernando? O Bobby Robson.
Mas isso era na altura que tínhamos o presidente Sousa Sintra, não é? Na altura o Sousa Sintra só lhe faltavam as pistolas e o chapéu, não é? Que era o verdadeiro cowboy. Isso é um exemplo, e o outro exemplo que eu tenho é, por exemplo, um Inácio que chega ao Sporting para acabar a época no Sporting, é campeão nacional nessa época, inicia a nova época, chega ao Natal em segundo lugar e é despedido. Sim, mas depois foi para lá o outro treinador e depois fomos campeões. E a partir daí, mas a partir daí é desorientação total. Mas o Baloni depois eu sei que funciona nos países do Centro-Europa. Mas o Inácio não deixa de ter feito um grande feito. Sim, claro. Então, deixa-me só fazer aqui o Vítor. No Centro-Europa e no Norte-Europa é política apostar-se nos treinadores durante algumas épocas. Temos o caso do Manchester United, do Arsenal, durante bastantes épocas, até algumas sem ganharem. No entanto, nos países do sul da Europa é uma questão que é mais complicada. A tolerância é muito menor, e eu conhecendo os adeptos benfiquistas que me conheço, sei também que aquilo, quando começa a correr mal, começam a assobiar. Se calhar por isto é que os países do sul da Europa estão todos falidos, não? Isso também é a consequência da má gestão, que também exatamente, se calhar passa por aí a má gestão. É singular, mas a tolerância dos adeptos é menor. Eu acho que os adeptos também aprendem a tolerar. Mas neste caso o Benfica... É assim, em qualquer clube, menos no Porto. No Porto não, porque aí vão para o campo de treinos bater no treinador e tal, e pá, umas manobras esquisitas, mas nos outros clubes... E o Benfica... Não sei se chegaram a bater no Jorge Jesus na época passada. No Jorge Jesus? Se não bateram, houve umas invasões ao falta pouco. E este ano, se não for campeão, se o Benfica não for campeão, não sei se o Jesus não vai ter que fugir de Portugal. Não vai. Lisboa, Portugal. Não vai, só se for lá para os homens petardos, mas esses também, coitados, têm os dias contados. Mas lá está, mas houve só alguma contestação, não é? Pelo menos alguma contestação. Aquela Assembleia Geral foi sim, mas má. O Benfica corre o risco de ver o Estado interditado. Se falar de movimentos organizados e coisas que estão perfeitamente identificadas. É o Benfica também, não é? O Benfica, mas não considero que seja o Benfica. O Benfica é muito mais para além de meia dúzia de adeptos. Mas fazem isso. Não chega a pôr em causa, foi mau o que saiu cá para fora depois daquela Assembleia, o que ele estava a falar agora, este processo instaurado pela UEFA, que pode levar à interdição do estádio por causa dos lasers, dos petardos. É mau. O Benfica não defende. Por ser mau é que eu acho que aquilo deve acabar e acho muito bem que o presidente do clube não apoie as claques. Mas neste caso o presidente do Benfica não apoia a claque, principalmente a claque. Depois tem os custos disso, que é aqueles que toda a gente vê nas tomadas de posse, os petardos e o barulho e não sei o quê. Mas no entanto o Benfica oferece uma zona do estádio privilegiada até para esse grupo. Sim, é naquele primeiro anel, tem ali uma fatia que estão claramente identificados que estão ali, e o Benfica continua-lhes a proporcionar o uso daquele lugar a preços. Os bilhetes já sabemos que é o preço de claque, não sendo uma claque reconhecida pelo Benfica. E o Benfica e o Presidente, tendo isso como uma das bandeiras que queria combater... Aquilo que eu sei, e vou falar um bocado de cor, é que eles próprios não se querem legalizar. Não querem... Exatamente, há uma dificuldade enorme. Benfica exatamente, o clube acho que tem todo o direito de dizer, vocês não querem, então é assim. Mas eu também não percebo como é que um clube, um presidente diz que não aceita a legalização daquela claque. Não aceita, eles é que não querem. E lhes dá cede um espaço onde lhes são apreendidas armas, inclusive armas de arma. Mas olha, vou dizer uma coisa, mas é o único clube que eu os vejo ser presos. Não sabe? Não sei. O quê? Já viu em mais algum? Não sei. Se já? Caso do Benfica. Mas foi dentro das instalações do Benfica. Também há armas e coisas parecidas. Mas foi dentro das instalações do Benfica que foram apreendidas. Realmente existe esta conivência. Será medo do Luís Filipe Vieira? Não é medo. Acho que não é medo. É lógico que o adepto... Acho que não é medo. Agora acho que não é fácil controlar esse tipo de coisas, não é? É tão simples quanto isso. Acha que passa um bocado também pela ação policial? Por exemplo, como é que é possível no jogo da Liga dos Campeões eles irem para lá para dentro com os petardos e com aqueles... Não é? É um fenómeno assim, difícil de controlar. A fiscalização é um bocado... Não, a questão dos petardos, acho que é difícil controlar.
Porque São tão pequenos que é não muito conseguem difícil. Já tive é difícil. a ocasião de Mas presenciar basta isso. pôr lá meia dúzia no meio deles e começar a engavetá-los 1 a 1 para ver se é que não acabava os resultados rapidamente. A força policial também tem que ter ali um papel decisivo. Eu aproveitava essa chega e visto que vamos ter também um Sporting Benfica já brevemente, muito brevemente, e atendendo aos casos que houve ano passado, é em Alvalade, não é na Luz, não é? Provavelmente não teremos incêndio. Em Alvalade? Em Alvalade. Vitor, estas relações já estão mais calmas? Já foi esquecido o episódio da pseudo-jaula? Penso que sim. Ou temo que o Benfica ainda poderá fazer uma retaliação? Para mim, como benfiquista do Norte, te garanto que já foi esquecido. Que os benfiquistas do Sul, não me acredito. Há uma rivalidade muito grande, com os adeptos do Sporting, não é? Exatamente. Nós aqui no Norte benfiquistas somos muito mais tolerantes. E atendendo à conjuntura política e social do país, que vivemos num momento conturbado, não acha que haverá menos tolerância desse grupo de pessoas que normalmente costuma causarem um bocado de caos nos estádios? Não acha que este fenómeno poderá alastrar? Vimos agora esta manifestação que houve na Assembleia da República. Não acha que este fenómeno, que é muito mais fácil de transpor para o futebol, que as pessoas vão lá descarregar as suas emoções, que isto possa incendiar? Este incendiar não é propositado. Enjaular. Os adeptos de Sporting eu por acaso estive lá nesse jogo e não, foi lamentável. Não vejo sinceramente o que é que aquela rede, porque é que provocou aquilo, mas está bem. Não acha que foi um bocado o deitar cá para fora o sentimento dos adeptos sportinguistas, que eram um bocado frustrados porque eles depositavam naquele jogo ali uma grande recuperação? Eu acho que a culpa não foi só dos adeptos do Sporting, a culpa também foi da comunicação social. Porque o Sporting, sendo um leão, não é? Qualquer leão tem direito à sua jaula. Até ir jogar lá ao Estádio da Luz, falavam sempre na jaula. O nome jaula aparecia sempre que falavam do Sporting que vai para a jaula. Hoje já não se fala de jaula, como é que vocês dizem agora? Uma rede de segurança. Sim, mas antigamente, antes do jogo, era o Sporting vai para uma rede, tem uma rede, não, o Sporting vai para a jaula, a comunicação social é que incendiou também isto. Acha que isto é um fenómeno social ou desportivo? O quê? Este, por exemplo, de incendiarmos as cadeiras. Exatamente. Acha que isso tem mais a ver com teve a ver com tudo. Nós fomos insultados, ou chamaram-nos, vamos pôr o leão na jaula. Foi isso que andámos a ouvir a semana toda, na altura antes do jogo. O Leão vai para a jaula, porque o Benfica pôs lá a jaula, porque o Benfica fez questão de pôr lá a jaula antes do jogo. Podia ter deixado naquele jogo, ter deixado passar e depois a seguir no jogo a seguir punha. Continuam bem as relações? Pôs a jaula, não sei, é como estava a dizer o Vítor, nós aqui no Norte não temos esse tipo de rivalidade. No Sul acho que continua, mas provavelmente não levarão o Luís Filipe Vieira a visitar o museu, não é? Não sei, mas provavelmente. Se convidar, mas... Não, eles é que podem ir ver o nosso é maior. Mas acho que não vai haver grande confusão, não. Acho que não vai ser uma boa vitória do Sporting e o Benfica, pronto. Isto já adiantando se calhar um bocado aqui também o assunto ao jogo do campeonato, que ainda falamos do Braga. Vou só por uma questão. O José Peseiro, que foi treinador do Sporting, teve um discurso bastante afável com o Sporting, mas no entanto deixou uma pequena crítica e pedi-lhe a opinião. Ele acha que o Sporting, das vezes todas que disse sentiu-se prejudicado e veio falar em público, achou que agora que tinha sido beneficiado também deveria assumir isso. Acha que isso é uma boa atitude, uma atitude ética? Ou acha que no mundo do futebol passem... O João Moutinho, quando começou a jogar, quando veio jogar para o Porto, nos primeiros meses, logo na primeira e na segunda semana, cortou o cabelo logo aqui, pentelinho, começou logo ali a ficar todo ali. E agora já vemos o João Moutinho com o cabelo normal, não é? Quer dizer, há ali um clima, há ali uma ideologia que é implementada nos jogadores. E falando do Porto, eu falo do Braga. O José Peseiro está a ser, influenciado, não é? Pela ideologia do Braga, do seu presidente. Não, quer dizer, acho que sim, acho que não é próprio. Acho que aquilo é um bocadinho falar
deitar a acha para a fogueira, que tem que deitar a acha para a fogueira. Nem é próprio, nem é honesto esse tipo de declarações, porque nunca vi ninguém até hoje o fazer. Sim, mas por exemplo, vejo toda a gente que é prejudicada a falar e quando é beneficiada toda a gente se cala. Claro, por isso nos casos em que o Braga tem sido prejudicado também não tem falado. Exatamente. E ele acho que socorreu um bocado dessa chega, que o não ter criticado os árbitros permitiu dizer isso. Mas é assim, o Braga tem mais abertos, não estamos habituados. Não ouvi o Zé Peseiro havia falar do jogo na Luz. Anularam um gol limpo ao Benfica, não ouvi. Mas estás a falar do primeiro jogo da época, não haveria ali de não interessa, é um jogo. Mas ele não se foi queixar, não se foi queixar, não é? Então, não entendo porque está a seguir a ideologia do presidente. Esse tipo de declarações para mim. Claro. Não acham que não existe esta ética no futebol? Hoje em dia não existe não há só ética, no Braga, não há ética no não é só futebol. no Benfica, não é só no Porto, existem todos. Não há ética no futebol. Regra geral, quando o Benfica perde, tem sempre uma queixa do árbitro. Sim, mas tem um gol o Sporting, eu não me lembro de ouvir o Sporting. Cuidado, o Sporting no primeiro jogo do campeonato, quem veio falar da arbitragem foi o treinador do Porto. O Sporting, desde que começou o campeonato e desde que entramos nas competições, temos sido prejudicados e eu nunca vi um treinador do Sporting a dizer que tem sido falar de arbitragem. Não tenho ouvido. Mas a primeira contestação à arbitragem é do Sporting. Não, sim, mas foi do Porto. Sim, mas estou a falar dos casos de jogos que antigamente o Paulo Bento tinha sempre falado da arbitragem, não sei o que mais. Hoje em dia o Sporting não fala dos árbitros, quer dizer, somos prejudicados. Contra o Moreirense fomos eliminados da Taça de Portugal, fomos prejudicados e ninguém fala, quer dizer. Mas agora o presidente do Sporting vai optar por ir antes dos jogos. Eu acho que isso é fé diversa. São fé diversa. Mas que muitas vezes o Sporting e o Benfica socorreram-se para atingir o Futebol Clube Porto, não é? Algumas conversas de dirigentes de Futebol Clube Porto com pessoas da arbitragem, isso eram sempre vistas de uma maneira que... Mas o Pedro está a falar aqui das escutas? Não estou a falar das escutas, estou a falar das conversas... Pintorado aqui. Mas está a falar do quê? Das escutas do Pintorado? Não é das escutas, estou a falar... Se um dirigente do Futebol Clube Porto fosse à Federação falar com o Presidente ou com o Presidente do Conselho de Arbitragem, provavelmente no fim de semana seguinte, e foi... Tinha que ser irradiado. Foi muitas vezes falado... Mas essa é a diferença. Essa é a diferença. Os dirigentes do Porto não vão à Federação. A Federação é que vai aos dirigentes do Porto. São recebidos em casa do Sr. Pinto da Costa. Essa é a grande diferença. É, Fernando. É a diferença. Não, há coisas que eu acho muito estranhas. Por exemplo, aqueles presidentes de clubes que mudam de casa para um sítio secreto e no dia seguinte aparece um dossiê logo debaixo da porta que toda a gente descobriu onde era a casa. Fernando, diga uma coisa, isto agora estamos a ver cá aqui telhados de vidro, é lógico que poderíamos estar a falar aqui, por exemplo, do caso do Sporting, do Paulo Pereira Cristóvão, há uns anos atrás, Canal Caveira, Pedro Santana Lopes, ou eu por exemplo, o Calabote. Aqui o Vitor estava a lembrar do Calabote. Falo também falo aqui do Carlos Calheiros, também. Não acha que no fundo todos têm telhados de vidro? Não há telhados de vidro. Eu lembro-me de um caso que está devidamente camuflado, que foi a grande perda do Benfica nos últimos anos, que é o Ricardo Costa. Está toda a gente esquecida. Presidente do Conselho de Arbitragem da Liga. Exatamente, não, Conselho de Disciplina. Disciplina da Liga. Exatamente, está toda a gente esquecida dessa pessoa. O único caso honesto que apareceu no futebol. Exatamente, é o único que consegue ser. Por isso é que não fizeram a folha logo. Se formos a ver, realmente todos têm. Não, eu sempre achei piada. Todos têm. Dos adeptos do... Mas só há um clube que tem processo e teve processo em tribunal. E apitos dourados e só houve um clube. Sim, só não há apito dourado. Também só no porque país. aí a grande diferença é esta. Eu só vi num país o melhor guarda-redes nacional de todos os tempos e na altura português a ser arrumado por um treinador de futebol. Portanto, em Portugal vê-se um bocadinho de tudo, não é? O Vitor Bahia. Eu pergunto o Oliveira também, na altura que o Ricardo estava no Boa Vista e que estava numa forma muito melhor que o Vitor Bahia, o Oliveira levou o Bahia e deixou o Ricardo. Eu nunca vi a boa forma do Ricardo. Não, o Ricardo, depois até esteve no Sporting. O Ricardo, até toda a gente achou. Eu por acaso pagava para saber a verdade toda dela. Está muito simples. Já se contou de um lado, essa é mais que uma versão que é conhecida em relação a isso. Vocês é que só têm uma. Vocês, os portistas, é que só têm uma. Mas há várias versões em relação ao guarda-redes que é campeão europeu. Não deixa de ser um grande guarda-redes. Ninguém está a questionar. Ninguém está a questionar o valor da história do futebol. O jogador de futebol mais premiado em todo o mundo. Sim, mas ninguém está a falar disso. São casos não é disso que estamos a falar. Um dia teremos a oportunidade de os aprofundar. Vamos passar para a rubrica seguinte, que é o jogador mais valioso.
começava ali pelo Paulo, que está a jogar em casa, uma pontuação de 3, 2 e 1 para os jogadores mais valiosos desta jornada do campeonato. Mais valiosos? 3, 2 e 1. 3, 2 e 1, ora bem, eu diria que o Wolfswinkel, com o golo que marcou ao Braga, é o jogador mais valioso. Depois 3 pontos? 3 pontos, sim. Depois dava 2 pontos ao futuro avançado. Espero que no final da época vá para o Sporting, o Wilson Eduardo. O golo da Académica Futebol do Porto. Sim. E depois, por muito me custe, tenho que dar o ponto ao João Moutinho, porque realmente marcou um golo de tirar o chapéu. Ainda deixa saudades o João Moutinho, Paulo? Não, nós os traidores não deixam saudades, não é? O Judas Moutinho. Os traidores não deixam saudades. Bem, estou a brincar. Eu não sei como é que aquilo se passou, se foi o Sporting que na altura tínhamos um presidente que aquilo, enfim. Seria uma mais-valia no Sporting nesta altura, provavelmente. Neste momento não vejo o João Moutinho de verde e branco. Não consigo. Já não consigo ver. Vítor. Não sei que fosse todo pisado. Sim. Vítor, os jogadores mais valiosos desta jornada? Desta jornada vou começar pelo Cardoso. 3 pontos para o Cardoso. 2 para o Arthur. O Arthur. Só falta mais um benfiquista. Falta mais um jogador do Benfica. Isto tem história neste programa, neste programa. Há o Lima. Pronto, é isso. O Arthur, acho que sabemos aqui. O Arthur fez uma defesa no último minuto. O Rui Patrício, para mim, pelo menos foi a parte do Beto, um dos melhores jogadores neste jogo. Isto é já por ser cíclico? Ou... Os guarda-redes não marcam golos, os guarda-redes defendem golos, não é? Eu costumo dizer que um guarda-redes, quando defende um gol, que dá uma vitória. Não. Por isso é que eu não estou a dar um ponto ao Rui Patrício, porque estamos a dar um ponto a quem marca. Claramente foi. Sim, foi, claro. É o melhor treinador, o melhor guarda-redes a jogar em Portugal. Eu, na minha opinião, o melhor para mim é de facto o João Moutinho. Não só pelo jogo, é um complemento com o gol. É um gol fabuloso. Vou para o Wolfswinkel. De facto, também voltou fez a diferença e penso que é um reiniciar. Estava a precisar um reiniciar da fogosidade dele. E continuo a apostar no Rui Patrício, no terceiro ponto. Muito bem. E agora vamos finalizar o programa só com uma pequena chega à eliminatória da Taça Portugal. O Sporting esta semana não jogou, foi eliminado pelo Moreirense. Estava dispensado. Isento desta eliminatória. Fernando, o Futebol do Porto 3-0 Nacional, uma deslocação em que jogou com algumas novidades. E veio provar que tem de facto um jogo tranquilo. Um banco à altura e alguns reservas, alguns jogadores da equipa B que não ganham na equipa B, mas conseguem ganhar na equipa principal. Cristiano Atsu, boa surpresa, melhor jogo em game. Já não é surpresa. Já é um valor afirmado. Já é um valor afirmado. Penso que está à altura e, sinceramente, prefiro a ele do que o Varela. O Heitor, individualista, tem que jogar mais para a equipa e só assim é que ele voltará ou chegará lá. Assim como também temos o Kelvin, que é um excelente jogador em termos individuais, mas jogou com a equipa esta semana. No meio campo, o Castro jogou a maior parte do tempo. O Castro é um bom suplente. Um bom suplente das camadas dos jovens do Futebol do Porto. E agora na próxima eliminatória tem preferência? Não, venha o próximo. Qualquer um. Muito bem. Vítor, o Benfica também passou onde o Sporting caiu. Isto terá sido uma desforra? Não foi fácil. Não. Foram lá vingar o resultado. Um jogo normalíssimo. O resultado dos vizinhos. O Sporting tem caído em vários campos. E o Benfica tem-nos passado. O problema não é o Moreirense, o problema era mesmo do Sporting. O Benfica, houve o regresso do Luizão. Como é que foi o regresso do Luizão? As condições? O grande patrão da equipe. O capitão, não é? Já fazia falta. E agora a experiência da equipe. Para a próxima eliminatória, tem alguma preferência? Não. Tem. Prefere um Futebol com Porto, um Braga ou uma equipe mais acessível? Quem vier morre. Ou indiferente. Finalizamos aqui com um excelente prognóstico. Voltamos a ver então no próximo programa da Casa dos Grandes aqui na Norte TV.